Oh, let us know, let us know, let us know. Meninas, bom dia e não é nada, nada. Nós entramos para morrer, mas se fazer bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, cabo-verdiano, bom dia, bom dia, bom dia. Para povos cabo-verdianos, sou mestre. Tenho uma dúvida, porque o papel, eu sou uma dúvida que exatamente sabe e sem ofensa, sem cova. Bom dia, crepa cabo-verdianos, terão uma dúvida que me tem na minha orelha ali, tá queimando toda hora. E, ok, então começar. Bom dia Yolanda, bom dia Tavares Maria, bom dia Neuza, bom dia nós tudo. Nós temos aquela dúvida ali, favor, que me se sabe. Agradecendo a sua que manda mensagem na privada. E deixar 20 horas. Agradecendo a Deus que nós conhecemos. Também se preocupa com o mundo. Se não juntamos tentar sofrer, mas sabe um dia tudo tá música. Obrigado para nós tudo. E deixar 20 horas. Tá com bem. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos por Da tona da repetition. Olha, tem volume nessa porcaria. Da tona da repetition. Nós só bem que ele usa ali muito que bem. Se mestre traz as dúvidas ali mais vez. Ainda agradecer ao senhor que manda mensagem na privada. E desejar 20 horas. Ainda agradecer ao Deus que conhecemos. Também se preocupa com o mundo. Se não juntamos tentar sofrer, mas sabe um dia tudo tá música. Obrigado para nós tudo. E desejar 20 horas. Tá com bem. Em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos por isso. Da fazição. Mas se só outra dúvida. A minha mãe, a minha amiga, a minha irmã, passa mal, minha mãe passa mal, minha pai passa mal, crê para trazer dúvida. Como o povo cabo-verdiano, quem que se crê? Esta ficha hoje, quem que se crê, está lança boato. Medo de cobra para meus cobados? Que brinca comigo. Meus hoje é último TikTok. A mim que se me fala nada. Meus hoje é só último TikTok. Mas aquele, quer que começa ali, é vídeo antigo, mas aquele último segundo é novo no hospital. Telebeijo. Mas deixa pai, nos puro no tempo pai dia. Tristeza na papel. Tudo. Manda foder tudo, manda foder. 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 Ele é no hospital. Cresceu para cabo-verdiano sem coba menininha. Só para ter uma dúvida se alguém que cai de 9 andar. Alguém que cai de 9 andar. No hospital está fazendo TikTok. A mim sabe que ele é uma menininha que cai de 9 andar na Portugal. Se internar no hospital. Mas na filme está lá. Joby é cai de 9 andar. Para vir corre. É cai de 9 andar. Uma semana que faz hoje. Mas essa é na maternidade, não? Essa na onde? Maternidade, menino está lá. Na onde que menino está? Maternidade. Quer saber a senhora que ela é maternidade? É bom, alguém que quer ir na vendar ou na maternidade ou psiquiatra, está por na cor de menino, não? Menino é pediatria. Pediatria, que está falando, na pediatria ou maternidade que está? Qual desse parte ela está Exato. Não, menininha tem 15 anos, é menor. Mas ele cai de 9 andares, é capaz de estar ele está na cor de quebrados, não? Exato, mas
A Michael bebê agora que você chora na beca grande agora. A mim também não faz para nada. Só está dando uns repetition. Vamos alguém dura que chega ali. Mas deixa eu ser vida em paz. Não, para. Vamos me passar amanhã. Mas covarde semana, filho, covarde semana, com minha filho. E desejar mil horas. Da carícia, dias conhecemos. Não se preocupa com o mundo. Se hoje um tempo sempre se vira, mas sabe um dia tudo é música. Obrigado por isso. E desejar mil horas. Tá bem. Eu não disse também. Obrigado a todos que You get this already, you go? Povo cabo-verdiano, a mim não está fazendo nada mais. Não está fazendo nada mais. Ele é menino, e por isso está na pediatria. Ele é menininha, 15 anos, e por isso está na pediatria. Mas é bom, um exemplo, um mix para isso na cabeça. Não, isso na cabeça. Se a boa teve um acidente, porque de não andar, teve um acidente, ele não está fica. No hospital, não? No hospital, mas não onde go. É na corda quebrado. E não onde. Às vezes quebra só pé. Pega essa parte. Não. Ele fez direito, está melhor, mas em breve. Mas não, que andar caramba, que não monte queda agora. É monte queda. Não havia andar, é monte queda, meninas. A mim tem amiga que cai de terceiro andar, operar tudo nos pés. Tem alguém que cai de quarto andar, morre. Não havia andar, a mim não está falando nada, me só soja, mas usa essa grande mentira ali no meio. A mim, não cala minha boca, não deixa assim mais estar. Alguém, hora que está com a figura de alguém, e depois, a mim está que prova pouco a pouco, uns atrás dele está que prova pouco a pouco. Para modo minha mãe, tem 90 anos, minha mãe cobarde, sou dinâmica que eu recebo, minha cobarde, minha filha cobarde, mas minha não sabe desconta. A mim não sabe desconta, a mim sem jovem, onde que alguém está, não, dia tem um correio, onde que alguém está cai de 9, raio do chão, primeiro andar, segundo andar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois tinha 2 anjos da guarda, homem que para ele. Boia, 2 anjos da guarda, homem que polutam. Jogador no chão. Não, minha cara no chão. Homem polutando não. 2 anjos da guarda, homem. Gosta de fazer corda, feitiço. A mim só troca ele dúvida ali para morrer. Ninguém é quente, está fadigando. Está fadigando. Macha, naquele mentira está no meio. Está bem descobrindo muita coisa que fica assim, mas santa de volta. Nós lembra bastante de volta. Que na fim é um teatro de primeira. Daí, dá aquele telefone lá. Então depois, mais um vez, repetition. Mais um vez, para o povo cabo-verdiano hoje. Repetition. Um menino de 15 anos que cai de 9 andar na Portugal. Um anjo da guarda, 2 anjos da guarda, homem que polutou cachal. Nós hoje, se que ele tem o rosto de alguém que cai de 9 andar. nós já se conhecemos. Não se preocupa com o mundo. Se hoje um tempo sempre se vira, mas sabe um dia tudo é música. Obrigado por isso. E desejar mil horas. Tá com bem, eu não disse também. Obrigada a todos que E que outro ali? Mas espera na finga que está na cama de hotel. Que ele fazia hoje, está na cama do hospital. Ele fazia essa montagem. Mas deixa bem, no escuro no tempo bem um dia. Fizesse na papel. Manda foder tudo, manda foder. 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 Nós a música que põe na fim, está na cama do hospital. Estava a mandar foder todo. A mim, nunca juiz, nunca cientista, mas mim tem que ter prova. Alguém que cai de 9 andar. Mãe chora, flá.
Mas que deixar ele para o coronavírus. Mas que teve contato com seu filho com o coronavírus. Depois, então não bem fazer live, frama teve 2 anos da guarda homem que poluta o seu filho. Terceiro, então não bem fazer live, fulano. Mas é para com seu filho. Mas médico, fulano. Mas eles têm grande sorte. Mas se oração tem grande sorte. É mim. Roberto, que tem ninguém que te sinta que está querendo 9 andar. Não, seja sincero. De 9 andar. Não, porque você não é essa parte. Porque essa parte. Estou enganado essa parte. De 9 andar. Um menino que 15 anos. Para que quebra mão, para que quebra pé. Para pôr lá no hospital. Junto com o bebê. Tá. Coisa que está achando aquele filho ali. I don't know. Mas há bocadinho, quando é baixaré? I don't know. Quando é baixaré? I don't know. E depois, cada tem 3 dias de vídeo que Salamita está fazendo vídeo. Salamita está falando, mas e tem coronavírus, para tudo quem quiser ajuda, me mesmo ajuda. Coronavírus. Alguém com coronavírus, cada tem 40 minutos no telefone, tá fazendo vídeo. Primeiro, fala outra cansa, e dor no corpo, e dor na cabeça, e dor para ali, e dor para lá. Cada quem está para dessa maneira. Mas, a mim conhece filho no hospital. A mim doente, ainda está 40 minutos diante do telefone para fazer vídeo. A mim só, é falar, vai te fuder todo. Estava fuder todo. Meus olhos lá, estava fuder todo. Nós que cego e nós que surdo. Me saiu uma sala, me está sem coba. Mas a mim que tem tempo para trocar boca com ele. Para mojar alguém que está conta mentira. Alguém que tem boca suja. Alguém que te inventa. Que está levando alguém a leve. Não vale a pena responder. Menino lá está no hospital, na maternidade, ou pediatria. Não foi pediatria, tinha alguém que está na maternidade. Como em Castelhão. Alguém já vai iluminar, já vai ouvir. Se menino cai de 9 andar, ninguém cai de 9 andar. Ninguém cai de 9 andar na iluminar. Cada dia é bem, usa ali também fazer o cima santa de volta. A mim, que nada comer com a minha versão, tem que compartilhar aquele vídeo lá. Para morrer minha mãe. A minha nessa eu nem que tem importa. Minha mãe foi muito maltratado, muito boca sujo. Nome daquele menino lá, palavrões que se de boca de minha mãe, que nunca vizinho de minha mãe na Cal Verde, rouba minha mãe. Nunca. Minha mãe vai à praia, mora no Brasil por todo o tempo, que apareceu um filho de Brasil que come minha mãe. Ele come minha mãe, que nunca conge minha mãe. Mas se nós olhamos aquele vídeo lá, nós estará para dizer que é arma para o povo cabo-verdiano. Ainda o povo cabo-verdiano tem a habilidade de comer margarida candê. De comer margarida candê, de tudo coisa que cachorro que recebe. Para morrer a margarida candê está duro, isso aquele, isso aquele lá. Meninas, nós analisa, por favor, povo cabo-verdiano. A nosso estrangeiro não bem para não ser mais inteligente, para não abrir um bocadinho, para não prender com quem sabe mais que nós. Não para não saber menos tá cair daquela maneira lá. E ainda, deitado ripa de pôr de cama do hospital, estava já fuder todo. Estamos já fuder todos. Está fuder todo. Está em porta. Claro, andar de fracação. Bom, claro. Buquei de 9 a mim. Olha, cara, me tem um menina e 3 chapéu que cai de 4º andar e cai e morre. Não tem amiga que cai de operado pé. Que tem alguém que sobrevive, mas você fica digital. Não, você fica digital. Vamos dar. E ainda de calçado, calcetado que moja, nem tu lumiar lá. Meninas, come on. Nós pensamos 9 andar é 9 passos. É 9 andar. E que ele fracima, Ashley, não, mas Deus está no meio disso, que ela é quem é fé. Nós vemos comentário para ficar não sai de rótula. Coisa que a mim fala, mas a mim qualquer ser humano tá cai de aquela altura, ele tem problema na pé, por operar o pé,
por parafuso na pé, oi, cai de pé, se cai de ombro, tá escalavica tudo um vez. Se cai de cabeça, tava na frosta. Você vai de cabeça, tava na cor fazer massagem, então foi fazer massagem. Ele tava na frosta. É que lá que não tem que tá sabe, mas alguém que tá ganhando alguém com mentira porque ganha fama, faz de tudo pro filme ganhar fama. Mas não, põe povo, não tem amiga que chora, não tem alguém que tá te mandando todo o dia, não faz só a mim, não tem que tá fazendo nada. Kelly. Tem alguém, se quebra que morre, mas você fica quebrado, que ela que tem rosto de quebrar no hospital. Meninas, povo calverdiano, se me, para a minha filha Vanessa, manamboca, nós fazer comida tartaruga. Mas Vanessa, minha filha, fresca ali, nós fazemos tudo merda com barda merda. Que teve uma mulher calverdiana que tinha fibra assim, uma Margarida Candé. Para tentar denunciar a salamita, mas aquela merda mentira. Tudo comer para salamita, a minha alguém está com aqui com chão. Não importa qual, com chão, com de tudo que eu creio. Bom, que frabo, com chão. Se crime era aquela, que para manter sem mania fazer. Uma mulher caverdiana, tudo corre para uma merda, salamita está bom. Salamita está bom. Salamita está bom, está bom, está bom. Mas só que alguém daquela que troca a boca com ele. Alguém está flã, mas se filho cai, se entrevira e morte, o povo está chora 40 minutos, tem lago na hoje. Haja paciência. Nós temos medo daquele menininha lá, que está subindo 80, está deixando 40. Alguém que até trabalha, vai pagar 4 euros de renda, está pedindo ajuda para morrer de coronavírus. Nós temos a habilidade de fazer compra e levar salamita para morrer de coronavírus. Alguém que está falando ele é reformada, para nós vai limpar a cadeira de alguém, para nós vai limpar, mas ele que está limpa, mas tem dinheiro, mas ele pode, para onde essa casa, está vivendo melhor que monta alguém que está 20 anos na Portugal. Nós temos a habilidade de apoio a alguém que está sendo tratado. Está trata a família com boca. E, né, coitado, desta guidão, desta protegeu. Opa! Epa, língua de calverdiano é mais pior que abridor de vinho. Nós para, meninas. Nós para de se apoia mentira. Nós para de se apoia criminalidade para morrer, que é tudo mês de ajuda mental. Es mês de ajuda, es mês de pôr no hospital. Para morrer tanto mãe como filho. Tem inventa barbaridade de que lá, para pôr rede social fica de aquela maneira lá. Que ninguém não para. Nem para uma gosta de ter diarreia, gosta de ter azeitose. Menininha vive dessa maneira lá, assim, botou aquela clara, assim, com o bicho, assim, uma mulher parida. Assim, que está parida. Deus está por dar, mas assim, que está parida. Haja paciência. Haja paciência. Tem que estar sem rede social para uma cada louqueira que está na rede social. Cada papel cusa. Alguém está na banda, minha filha está caindo de 60 andar. Você está para o telefone para chama, está chama, não, que está chama. Não havia um que está chama. E não está ficando a famosa, minha filha lá de baixo, minha filha escorrega na casaca, minha filha xindarona, minha filha caiu lá de baixo, 2 anos da guarda homem que polita minha filha. Esse queria chegar a fazer música. Já chega arriba a cama do hospital, está falando, estamos a viver a todos. Estamos já, meninas, nós põe naquele último TikTok que põe lá. Nós temos o último vídeo que se está a cama, assim, estamos a viver a todos. Nós põe na nossa cabeça, naquela. Não é verdade. E é capir ajuda, é tudo ajuda que ajuda é bem-vindo. Qual ajuda para ser filho? Qual ajuda? Nós cala a boca, nós para de ser arrogante, nós para de ser um dia confuso. Mas na era está falando, nós só confundidos. Muitos confundidos. Nós é muito confundido, nós para, pede ajuda assim. Agora que tem o coronavírus, que se nem pede, tudo alguém está bem na porta, está levando o sumo, está levando aquele dinheiro para pagar a luz. Mas ele vai pagar $4, mas ele pode. Não tem voice call.
chamada de voz está falando. Metendo aquele outro menino que fica lá, mas ninguém dinheiro para pagar passagem para ele. Bade, tem que mandar porco de anta, senão meus pais está confundindo. Meus pensam, um vídeo de alguém é chiqueiro, um vídeo de alguém é lixo. Tem que estar falando, tem que estar desmáscara. Se o cara desmáscara, ele é bandido. Se o cara busca denúncia, assassino. Mundo que está compro. Ora, Lolo. Ora que tem que ter denúncia, bandido com assassino, para o mundo ter uma compro. Se você denunciar, não deixa solto, o mundo fica aquele que tem que estar para, deixa disso. Que ele tem que ter denúncia para acaba. Para prende, para educa. Mas vara que nasce torto, que está compro nunca mais. A única coisa que ele me tem que estar puro na casa do outro, pespara. Puro na casa do outro, pespara. A mim pode ir para a casa do outro amanhã, meu filho pode ir para amanhã, tudo pode ir para amanhã, para o estresse e depressão é problema. Mas tudo tem que estar controlado. Se você controla tudo, com assassino, com ladrão, com pirata, para que o mundo tem polícia, tem tribunal. Para ter uma controlar, não fica controlando, a coisa fica pior. Tá vários, é inacreditável. Alguém quer nada andar, está cheio de meninas não fica direito, nós temos um bom domingo. E gelo está começando a cair na chão. Hoje está com vontade para beber um detox. Vamos ali. Nunca está. Não é dia de hoje, vamos ali. E não tem mais coisas, só que de quem tem que falar. Nela Nesh, tem que estar mandando aquele tudo dos vídeos, depois vai hoje para analisar. Para mandar a mim, que tem ninguém, nós queremos caleixen. Nós para de defender Salamita em vez de nós ajudar a sair de problema grave mental que está em frente. Alguém para criar e educa, chamar a atenção dinheiro antes de palmadinhas na costa. Adriana, é isso que nós estamos é isso que nós educação cabo-verdiana, é isso que nos ajuda cabo-verdiano. Aqui não tem um problema em vez de não chamar 1-800 ajuda. Não. Não contou, a bota conta que lá e bota apoiando, para não continuar com o problema mais. O povo cabo-verdiano que gosta de que lá. O povo cabo-verdiano que crê hoje, mas nós, que não tem nos defeitos, nos erros, mas não tem que estar corrigir. A mim que pode mudar ninguém. Ninguém que pode mudar. Se nasce assim, é assim. Se nasce assim, é assim. Se mim nasce assim, é assim. Então nunca pode mudar ninguém. Ninguém que está mudando ninguém. Agora, não deixa isso tudo com nós. Nós vamos fazer, nós análise. Hoje aquele outro latino festa, deixa-se mandar boca, me importa. Esse é da mesma raça, da mesma laia, tecido da mesma peça. Deixa-se manda. A mim, que minha ajuda. Quem ajuda é Catacha. É Catacha, minha ajuda é Catacha. Cata continua Catacha. A mim cata apoia crime, mim cata apoia mentira, mim cata apoia corrupção. Então queria que tem que estar falar, que as que vai na boca com fadiga não, você está bloqueando pouco tem tabaco dele, não está bloqueando. Tabaco dele não está bloqueando. A você tabaco dele é verdade. Deixa, estava fazendo corda, tá fazendo corda para ali, corda para lá. Deixa. Bom, peace out, one love, nós fica na paz de ninguém trabalha, a cliente está pronto, nós fica na paz de ninguém, olha aquele vírus, nós prova, se filho de Salamita cair na vandal, se cai. One love.